Olá, boa tarde, são 18 horas mais 30 minutos, 18 horas 30 minutos, começando aqui pelo Correio do Lago, Facebook, Jornal Correio do Lago, mais uma edição do nosso Correio Live. Você está vendo aí na foto um motociclista do extremo oeste de Santa Catarina, que passou por aqui, Alex Tibola, tem parentes aqui em Santa Helena. Daqui a pouquinho eu vou repassar a entrevista, quem não viu no Correio do Lago, que às vezes a matéria vai primeiro aqui no site e depois eu coloco no Facebook. Se você não viu no site, você vai ver no Facebook a entrevista que eu fiz há um tempinho atrás com o Alex Tibola, que está percorrendo o mundo, cruzando o mundo, várias partes, e na conversa é muito legal a gente falar sobre onde ele vai passar, sobre onde ele passou, da onde é, parentesco aqui em Santa Helena, na nossa região, né? É o Alex Tibola, que cruzou por aqui com uma Pop 100 e vai para cada lugar que você não consegue imaginar que uma pessoa vai com a menor moto possível de andar na estrada. Então, uma entrevista bastante interessante para quem não viu, e quem viu pode rever, que é muito legal, história de vida, inclusive, mexe com tudo, não é só questão física da pessoa, cabeça. Imagina só, abandonar tudo, deixar tudo para trás e dizer, vou ficar 10 anos na estrada com uma moto pequenininha, uma moto de 100 cilindradas. A nossa live também vai trazer hoje aqui uma referência a um casamento que nós estivemos prestigiando no sábado, 60 anos de união, bodas de diamante para o seu Nelson Miller e a dona Silvia, 60 anos de casado, que maravilha, uma festa bonita, uma celebração muito 10, aí na igreja evangélica, a evangélica do Brasil, né? Luterana do Brasil, ali na rua Argentina, né? Para baixo onde era o Sicredi, tem o clube do lado, uma festinha maravilhosa para familiares e amigos chegados aí do seu Miller e da dona Silvia, do seu Nelson e a dona Silvia. Também quero mostrar um pouquinho, aliás, eu vou mostrar já, né, essa foto aqui para vocês, do casal lá entrando na igreja, eu que fiz essa foto, ó, casal entrando na igreja, o seu Miller. Quem não lembra do Mercado Miller, da Baixada Amarela, que há muitos anos, né, fechou o Mercado Miller, e o seu Miller e a dona Silvia moram lá no Correia Porto, num lugar maravilhoso, no sítio. Aí a entrada dos dois, ou a saída, não me lembro, acho que era a saída, depois do casamento já indo para recepcionar o pessoal. E eu separei também, para você ver como é que eles eram 60 anos atrás, no dia 19 de julho de 1962. Aí está a dona Silvia, bonitona, hoje está bonitona aí, né? O seu Nelson Miller, parece um galã de cinema. Parabéns ao casal, 60 anos de união, isso aí não é simples a gente ver hoje em dia, né? Então, receba os parabéns de toda a equipe aqui do nosso Correio Live, toda a galera do Correio do Lago. Nós trabalhamos aqui em nome dos nossos grandes patrocinadores, um grande abraço em nome do Plano de Assistência Familiar Comfort Vida, anexo à Funerária Santa Helena. O Plano de Assistência Familiar Comfort Vida, plantão 24 horas, telefone 3268-2422. Também a KR Solar System, fone e WhatsApp 3268-8734. Um abraço pessoal da 101.1 Rádio Embaracaju FM, transmitindo em simultâneo a nossa live nesta segunda-feira, primeiro dia do mês de agosto de 2022. Disque Gás e Bebidas Raspinha, 3268-2055, é telefone e também WhatsApp, telefone e WhatsApp. Um alô especial para a barbearia do Juninho, barba, cabelo e bigode. Um grande abraço para o Juninho, o Sapinho, o pessoal aí, gente boa, na Avenida Brasil, um pouquinho para baixo da agência do Sicredi. Centro Automotivo Petri, um verdadeiro ateliê
do seu automóvel. Obras de arte na chapeação, pintura e polimento. 98800-9090. 98800-9090. Campanha Papai é Meu Tesouro. O seu papai merece um presente especial nesse Dia dos Pais. Por isso, aproveite para concorrer a super prêmios. A cada R$35 em compras em perfumaria, pontue no cartão Fidelidade e concorra a prêmios para todo tipo de papai. Peça agora o cartão Fidelidade. Compre, pontue e concorra. Farmácias Brasil, vou falar. Posto Rota 495 também com a gente, o telefone 3265-1112. Um grande abraço para o Naná. O Naná e todo o pessoal aí do Posto Rota. 98807-7353 é o celular do Naná. A semana passada nós fizemos aqui, agora são 18h36, nós fizemos aqui uma matéria com o pastor Léo da Igreja do Evangelho Quadrangular, que realizaria um evento domingo, uma ação social com um varal solidário, distribuição de kits de higiene e uma série de outras ações, aferição de pressão, pessoal, outros aspectos aí da saúde, né? Febre, tudo. Sabe como é que funciona? Cara, deu mais de 400 pessoas ali em frente à Gráfica Benáquio, na Igreja do Evangelho Quadrangular, uma promoção da igreja, da associação, aliás, Monte Sion. Então, um agradecimento em nome do pastor Léo a todo o pessoal que compareceu. Aqui tem algumas fotos para você ver, dá uma olhada aqui de gente, né, bem em frente à igreja. Eu mostro outra fotografia, também mais uma, para ver a extensão de pessoas, muitas destas pessoas envolvidas no evento diretamente para a organização, outros sendo beneficiados com esta ação social. Daí o negão da funerária, né? Do Plano de Assistência Familiar Comfort Vida, fazendo um rango, né? Também prestando a sua colaboração. Aqui mais uma foto aqui para mostrar esse bonito evento. Parabéns mais uma vez, pastor Léo. E vamos passar um VTzinho que o pastor Léo, de 1 minuto e pouquinho, dando um parâmetro de como é que foi este dia D da Associação Monte Sion em Santa Helena. Fazer o bem é pra você também. Não é preciso muita coisa, vem. A recompensa não dá pra escrever, mas acredite, vai mudar você. Fazer o bem é pra você também. Fazer o bem é pra você também. Fazer o bem é pra você também. Fazer o bem. Fazer o bem é pra você também. Não é preciso muita coisa, vem. A recompensa não dá pra escrever, mas acredite, vai mudar você. Fazer o bem é pra você também. Fazer o bem é pra você também. Agradeço bastante aí o Gil Baratieri por essa bela introdução, e está aqui o viajeiro Alex Tibola. Tudo bem? Como é que está? Tudo bem, Helder? Prazer em conhecê-lo. É um prazer estar aqui contigo, agradecer pelo espaço também, desde já. Você é quase conterrâneo, né? Ali da região oeste de Santa Catarina, extremo oeste, diga-se de passagem, né? Somos praticamente vizinhos, né? Flor do Sertão. Você nasceu lá em Flor do Sertão, não? Nasci em Flor do Sertão, me criei lá até meus 15 anos de idade. 15 anos de idade em Flor do Sertão, e agora está em Maravilha. Quer dizer, está na estrada, mas mudou-se para Maravilha. Dos 15 anos até os 31, eu residi em Maravilha, quando aí eu resolvi iniciar minha jornada definitiva pelo mundo. Você começou quando essa jornada aí? Eu não apresentei e faço agora. É youtuber, né? Produz conteúdos no YouTube e também no Instagram. Está aí com a página Crônicas de Viajeiro, para quem quiser
a acessar, tanto no YouTube, como eu disse, como no Instagram. É de Flor do Sertão, morava em Maravilha e agora está já há 7 meses na estrada. Por onde começou e por onde você já passou? Então, o projeto, na verdade, vem de bastante tempo, né? A gente começou a trabalhar para conseguir tornar esse sonho realidade, realmente, né? Cair na estrada. E agora faz 7 meses que a gente está viajando, começando um projeto de Volta ao Mundo e começando essa Volta ao Mundo pelo país de origem, né? No caso, pelo Brasil. E aí fizemos todos os 4 extremos do Brasil já, no Chuí, João Pessoa, na Paraíba, Uiramutã, em Roraima e Mâncio Lima, no Acre. E aí agora a gente está retornando aqui para o sul e posteriormente agora a gente já sai para a Argentina, lá por Santa Catarina, lá pelo extremo oeste, como o Helder já citou, e aí a gente começa os extremos da América do Sul agora. Pop 100 é o teu veículo. O que é a Pop 100, para quem não conhece? Então, Helder, a Pop 100 hoje a nível nacional é a moto com menor capacidade, né? A moto mais pequena que se pode andar perante a lei, né? De uma forma legal, numa rodovia nacional, né? Menos de 100 cilindradas, por lei do Brasil e alguns outros países também, não se pode rodar em rodovia. E a moto mais pequena que se tem é a Pop 100, né? Então, para quem não conhece, é tipo uma bis, só que mais magrinha, né? Uma bis magrinha. É. E a média que você anda por hora, que você está se deslocando assim? Então, ela anda um pouco mais, mas eu ando no máximo a 80 por hora hoje em dia, né? De 60 a 80, hoje eu estou morando literalmente na moto, né? Então não tenho, assim, uma aspiração para quantos quilômetros rodar no dia. Então, como eu moro na moto, viajo acampando, aonde eu parar, eu estou em casa. Então, o importante é aproveitar realmente. O que você carrega consigo, Alex? Tudo que a pessoa tem em casa, exceto uma geladeira. Mas tudo que eu preciso para viver hoje está na moto. Então, eu tenho roupa, só que pouca, né? Pouca roupa. Meu material de trabalho, né? Material de produção de conteúdo aí, câmera, enfim. E toda a minha casa, que hoje eu moro numa baraca, já há 7 meses, né? Na baraca, cozinha, comida, colchonete, cobertor, toda essa questão. Quanto tempo você demora para montar a sua casa, quando você chega aqui que eu vou ficar? Para montar, geralmente, é até um pouco mais de tempo, justamente porque é algo tranquilo, assim, né? Mas é algo em torno de 2 horas até montar acampamento, preparar alguma comida e tal, bem devagar, assim. Nesse teu propósito dessa viagem de fazer a volta ao mundo, pressa não existe. Essa palavra não existe. Eu costumo, assim, não criar, por um exemplo, uma pressão psicológica, né? Então eu comento com as pessoas mais íntimas que eu quero dar uma volta no meu mundo, que era aquele mundo padrão que a maioria das pessoas vive, que é acordar, trabalhar, pagar conta e sucessivamente, né? Então eu queria descobrir se realmente tinha um outro jeito de viver a vida, digamos assim, aproveitando talvez um pouco mais. Então hoje em dia eu saí para ficar 10 anos, né? Esse é o meu projeto, sim, 10 anos rodando o mundo. Quanto tempo faz já? 7 meses. 7 meses que eu falei, 7 meses. Mas assim, realmente, Helder, hoje não teria uma pressa, né? Então, bem descompassado, assim. Antes eu já viajava de moto, né? Mas era aquela questão de férias, sempre bem corrido, tinha um roteiro limitado de dias, de tempo, então as coisas realmente corriam um pouco mais. E às vezes eu sentia que eu deixava de aproveitar algumas coisas, né? Algumas pessoas que eu conhecia durante o trajeto faziam alguns convites e eu tinha que, por questão de dias, às vezes recusar. Hoje em dia não, eu consigo aproveitar e me imergir um pouco mais nas culturas, nos gostos, nas pessoas também que eu conheço. Então hoje não tem pressa. Como é que é a receptividade? E eu vou perguntar diferente. Como é que foi a tua receptividade em cada um dos 4 extremos que você já foi no Brasil e alguma curiosidade de cada um desses lugares? Então, o Brasil ele é gigante, sabe? Realmente é um país continental.
e muda muito assim de uma região para outra. É umas diferenças culturais gritantes. Cada lugar tem as suas particularidades, cada pessoa que a gente conhece tem aquelas coisas que deixam a gente marcado, mas me marcou muito a questão de receptividade, principalmente do Norte e Nordeste. É um povo muito receptivo, que abre literalmente as portas, assim, né, de uma maneira bem peculiar, assim. E, por um exemplo, alguma curiosidade, quando vinha agora, já num regresso do extremo oeste, que foi o último extremo que eu fiz, eu estava com um certo problema na moto, com relação a pneus e tal, e acabei dormindo por questão de receptividade, reforçando tendo como uma prova isso tudo, dormindo inclusive dentro de uma borracharia, porque a receptividade foi tanta que eu acabei ficando no próprio estabelecimento, sendo que o dono da borracharia não ficava ninguém lá, sabe? Ficou de guardião lá. Fiquei de guardião. Isso foi onde? Isso foi em Itaituba, no Pará. Itaituba, no Pará. E lá no Chuí, como é que é? O Chuí eu fiz o começo do projeto por ele, né? Por morar no extremo oeste de Santa Catarina, era o extremo mais próximo, né? Então eu já fiz uma questão particular que o roteiro eu sempre tento fugir um pouco do tradicional. E aí eu fiz o caminho para o Chuí, ao invés da reserva do Taim, que é toda asfalto, né? Eu fiz pela areia toda da Praia do Cassino, que é a maior praia do mundo, ininterrupta, né? São mais de extensão, né? Isso, são mais de 230 quilômetros de faixa de areia ininterrupta. E eu fiz o caminho para se chegar no extremo sul, no Chuí, por ela. Então foi uma experiência, tudo isso está documentado lá no canal do YouTube, né? Crônicas de Viajeiro, ele conta o dia a dia de alguém que está morando na moto, então tem bastante curiosidade, bastante lugar diferente, e isso foi bem diferente para mim também, né? Porque é toda uma imersão num lugar que tem abismos horizontais, que chamam, né? Muita faixa de areia e água por longos quilômetros, né? Então isso dá uma sensação de solitude, digamos assim, e o choque de tu encontrar diversos animais durante esse trajeto também é bem interessante. Perigo você passou em algum momento assim mais iminente? Então, isso é uma dúvida que geralmente surge, porque a gente às vezes está acostumado a ver, a pegar muita coisa ruim no ar, digamos assim, né? E não que não exista perigo, mas eu tento fugir um pouco do tradicional e fugir, às vezes, bastante de cidade grande e tal, que eu, como me criei numa cidade pequena, gosto das coisas simples e um pouco mais para fora, mais de interior e tal, né? E eu, graças a Deus, até hoje, assim, a nível de perigo, o que eu mais, digamos assim, tive contato é a questão da própria viagem de moto em si, né? Perigo da estrada e tal. Mas quando passa, por exemplo, uma carreta, dá aquele vácuo, aquele vento. A careta, eu nunca tive problema com careta, assim, né? Geralmente, às vezes, o pessoal de carro respeita um pouco menos até do que os próprios caminhoneiros, né? Mas tem a questão do respeito que tem que se ter pelo tamanho do meio de transporte, né? Então, como eu viajo devagar hoje, às vezes, quando eu percebo que, de certa forma, eu vou acabar atrapalhando, eu deixo o lugar, a pessoa segue a viagem dela e eu sigo a minha e todo mundo fica feliz, né? Agora nós vamos partir para o teu projeto. O que você pretende fazer para frente? Esse ano, por exemplo, e o ano que vem, é óbvio, é uma coisa mais alongada, porque você quer ficar 10 anos. Mas antes de a gente partir para esse roteiro de lugares, eu gostaria de saber como é que está a sua viagem interior. Qual a transformação que você passou por dentro, no intelecto, na mente, no espírito, em razão do que você está fazendo e que você pretende fazer? Que baita pergunta. Me sinto até, inclusive, honrado de estar conversando contigo e respondendo uma pergunta tão inteligente dessa forma. Então, hoje eu posso citar, e eu acho que isso acontece bastante, do viajante que saiu nunca ser o mesmo quando do seu regresso, né? Então, hoje eu me sinto uma pessoa completamente diferente daquela que partiu já, né? E eu penso que quanto mais se estender essa viagem,
mais intensa vai ser essas mudanças. Todas as viagens que eu fazia sempre causavam alguma mudança, Helder, do jeito de ver o mundo. Então, isso foi fazendo também com que eu me desapegasse de muita coisa material e tudo mais, até porque eu acho que é a primeira coisa que tem que acontecer quando se parte assim, para um projeto Volta ao Mundo, é o desapego, né? Desapego das coisas materiais, inclusive das pessoas que a gente gosta, a gente vai acabando conhecendo outras pessoas. E esse dia a dia na estrada, eu digo hoje que, pela experiência que eu estou vivendo, que a estrada, literalmente, ou a vida em si, né, é a maior faculdade que eu já cursei, digamos assim, né. Sou graduado em Educação Física, também em Técnico Eletromecânica, mas nada me ensinou tanto quanto essa imersão de pessoas diferentes, e às vezes aquela pessoa que menos a gente espera é a que mais consegue dar uma aula assim, para a gente. Então, hoje, mudei muito o meu jeito de ver a vida. De olhar as pessoas. De olhar as pessoas. Hoje eu sou muito mais grato. Acho que eu vivo... devido a ver várias realidades diferentes, eu acabei percebendo que muitas vezes a gente acaba caindo na besteira de reclamar por coisas que não fazem sentido. Se queixar. Né? Se queixar à toa, entre aspas, né? E com relação a conhecer várias culturas, acabei percebendo que isso eu precisava mudar. Então, hoje eu sou mais grato, vivo de uma maneira mais leve, com muito menos, talvez pensando em coisas materiais, com muito menos do que eu tinha em casa, por exemplo. Né? Mas esse fato de ter que usar a criatividade todos os dias, desde para tomar banho, coisas simples, necessidades básicas, acabam, de certa forma, ensinando também muita coisa para a gente não se aperta tanto, e a gente vê, no fim das contas, que é preciso, na verdade, tão pouco para se viver e ser feliz, só que é preciso muita experiência para se chegar a essa conclusão. Né? Agora vamos falar então um pouco do que você planeja e qual que vai ser o teu roteiro, onde que você pretende chegar até o fim da sua aventura, digamos assim, sobre a Pop 100. Show de bola. Então, agora, a princípio, eu estou em Santa Helena, né? Um prazer de estar aqui com os pessoal do Correio do Lago aí que está nos assistindo. Daqui eu sigo para o extremo oeste catarinense, né? Passo em casa, onde eu vou fazer os últimos ajustes na moto e tudo mais, despedir da família por um tempo um pouquinho mais longo, né? Então, ficar um pouco com eles também. E aí eu parto saindo para a Argentina, e lá pelo extremo oeste catarinense, eu pretendo chegar no primeiro extremo da América do Sul, aí, que seria Ushuaia e Port Williams, né? Ushuaia na Argentina e Port Williams no Chile. E a ideia é chegar lá, é o lugar mais próximo da calota polar sul do mundo, que se consegue chegar por terra, né? Esses dois lugares. E a ideia é chegar lá ainda no inverno. Então, em agosto, agora eu já saio para a Argentina para chegar lá no final do inverno, acampando. Provavelmente vai ter bastante perengue, acampamento na neve e tudo mais. E esse vai ser o começo do desafio aqui pela América do Sul, que agora vai compreender os 4 extremos da América do Sul, né? Completando os 4 extremos do Brasil, agora os 4 extremos da América, em algo que vai mais ou menos uns 2 anos para ser concluído. Aí, provavelmente, a gente vai partir, depois disso, ou para a Europa ou já para a África, né? Que seria o próximo continente, assim, que vai ser... E daí vai atravessar, tipo, vai utilizar navio, alguma coisa assim, vai sempre utilizar esse meio. Isso, aí provavelmente... Tem plano de repente, pegar até avião para algum lugar ou não? Pode acontecer? Pode acontecer. Uma carona de avião, né? Aí, para o pessoal entender, hoje, a nível de moto, eu acredito, até onde eu tenho conhecimento de quem documenta, pelo menos, né? Quem acaba documentando viagem, sou uma das pessoas que mais viajam de forma econômica, né? Eu sempre friso isso no meu dia a dia, porque quanto mais econômico eu viajar, mais dias eu vou conseguir me manter na estrada, né? Então, eu viajo com muito pouco. Acampando, eu mesmo faço minha própria comida e tudo mais. Então, devido ao fato logístico, de uma viagem de volta ao mundo assim, muito provavelmente essa parte de Europa e África eu não vou fazer com a mesma moto, porque os custos são muito grandes, né, para tu levar a moto aqui da América do Sul até na África, Marrocos, que seria
o caso. Ou... Quer dizer, não é um casamento com a Pop 100. Não. Mas sempre... Tá desapegado até dela, se precisar. Com certeza. Né? Vai chorar um pouco quando largar ela. E ela também, provavelmente, que a gente acaba sendo bastante companheiro, vários momentos sozinhos, né? Eu só tenho a companhia dela, né? E de Deus sempre, que vai sempre na minha frente. Você chega a conversar com ela na estrada? Sim, quase todo dia. E com Deus? E com Deus muito. Minha fé é a minha base, né? Se não tivesse isso, provavelmente não teria, digamos assim, a coragem que... ele é a minha força. Sempre. A incursão para a Europa ou para a África, daí vai mais uns 2 anos, digamos assim? Provavelmente é algo em torno nesse período. E depois você pretende ir para, por exemplo, América Central e Estados Unidos, ali, América do Norte? Então, a América Central era o plano inicial, logo seguindo da América do Sul, né? Mas agora eu tive um pequeno contratempo, e isso serve para mostrar também para as pessoas que nem tudo acontece como a gente quer, mas que isso não vem surgir na nossa vida para nos derrubar, muito pelo contrário, traz mais ensinamentos e inclusive mais força, né? Mas eu tive um pequeno contratempo que foi o visto dos Estados Unidos me foi negado agora, né? Faz poucos dias. Então, essa parte de América, principalmente América do Norte, acabou ficando assim um pouco mais relegado para frente nos planos, né? E a América Central? A América Central tem uma possibilidade de surgir, talvez antes da África ainda, né? Mas aí do México para baixo, né? Que aí eu teria condição de rodar tranquilo, sem implicância devido a esse visto. Europa e África é certeza, então. E depois os países asiáticos? Então a ideia seria fazer depois da África, já chegando no Cairo, no Egito, já fazer o Sudeste Asiático, né? Irã, Iraque, faixa de Gaza, tudo isso aí. Claro, aí muita gente vai se perguntar, é um lugar que está em conflito e tal, né? Mas isso vai, como tu comentou, vai demorar um certo tempo. Então, acredito que também a gente vai sempre monitorando essa parte, né? Com certeza. Para não se meter em encrenca, né? Mas é o que eu falo também, que a guerra deles não tem nada a ver comigo, né? Então, eu, na minha sina, né? No meu projeto, e cada um tem o seu, mas a gente vai sempre fazendo um estudo, um roteiro e tal, para evitar problemas, né? E você costuma manter contato diário com algum familiar ou às vezes fica bastante espaçado isso? Dependendo da região, às vezes fica espaçado. Sempre que eu tenho possibilidade, eu mantenho contato, né? Hoje em dia facilitou muito a questão das redes sociais, inclusive o WhatsApp, essas coisas, né? Facilita bastante. Mas como eu opto, e eu gosto muito de roteiros assim, bem fora do comum, um dos lugares que eu gosto muito é regiões desérticas. Então, eu não sei o porquê explicar isso, mas eu me sinto bem nesses lugares. Quando eu estou nesses lugares, geralmente não tenho como entrar em contato, digamos assim. Para isso eu tenho, até para um bem-estar familiar e tudo mais, né? Que eu tenho família em casa, eu tenho um rastreador. Então, o pessoal de casa sabe onde eu estou, né? Mas a gente não tem contato, assim, por exemplo, de troca de mensagens, essas coisas. Mas pelo menos eles sabem que eu estou rodando e que eu estou bem, né? Você é meio ermitão, então? Gosta de ficar... De certa... Antes desse processo, desse projeto, dessa viagem, você conseguia se recolher, de repente se isolar um pouco também? Ou a partir desta viagem que você passou a entender que gosta de lugares mais desertos, de lugares atípicos e não o conglomerado urbano mais violento, digamos assim? Eu nunca tive dificuldade sociável, assim, né? Sempre em qualquer lugar que eu passo, geralmente eu faço muitos amigos, assim, né? Então, ao contrário do que muita gente pensa num primeiro momento, assim, que talvez eu me isole, né? Mas eu gosto de passar momentos comigo mesmo. Então, eu aprendi de um tempo para cá a ser o meu melhor amigo. Então, a minha melhor companhia que eu tenho hoje sou eu mesmo. Tem muita gente que acaba não conseguindo conviver consigo próprio, né? E eu justamente o contrário. Eu gosto muito de estar comigo, converso sozinho, canto, dou risada, faço umas coisas meio bizarras. Briga com você também, às vezes, ou não? Às vezes discuto. Ô meu, para lá, cara, o que você está fazendo? Mas eu vivo um convívio comigo mesmo, né? E sempre quando eu fazia outras viagens, por mais que fosse de férias, quase todos os roteiros, se não todos, tinham algum momento que eu passava na minha solitude, em algum lugar mais remoto. Tanto que a primeira viagem que eu fiz com a Pop 100,
meio que usei como um teste essa viagem, foi o deserto mais desabitado da América, que fica na Argentina, região da Puna. Ali eu cheguei a ficar 3 dias sem ver ninguém, só convivendo comigo mesmo, Deus e a moto, né? Que tipo de comida você vai... dependendo do lugar? Dependendo do lugar. Tu carrega um básico, digamos assim, mas dependendo, vai chegando, vai pegando a cultura culinária da região também? Tem coisas que a gente vai acabando se adequando com a região, né? Tem região, questão de fruta, e por aí vai, tipo, cada região tem o seu tipo, né? Mas é o básico, assim, arroz, feijão, macarrão, né? Tipo, essas coisas. Nesse começo, desses primeiros 7 meses aí, chegaram a te oferecer para comer alguma coisa estranha que você nunca tinha comido? Sim. Uma das coisas que eu desapeguei também é de preconceito sobre comidas, né? Então hoje, às vezes me perguntam, o que você come? Até pedra com sal, se tiver, né? Hoje tem aqui um guisado de formiguinha. Pronto, vamos nessa. Já comi formiga na Amazônia. A nível de informação, sim, o estado assim mais exótico, digamos, a nível de Brasil, dos que eu passei, pelo menos, a minha impressão foi que é o Pará. Aí tem bastante comida, tipo, principalmente com traço indígena. Farinhas e tal. O nortista gosta muito de farinha, de vários tipos e tamanho de gramatura e tudo, né? O Pará é um lugar assim com bastante comida exótica, assim. Maniçoba, tucupi, tacacá, essas coisas aí, tudo a gente acabou experimentando, né? Lá nos Andes, lá segundo você chegar lá naquele último lugar lá que você falou lá, Ushuaia. No Ushuaia lá, você vai comer aquele bicho lá, como é que parece um camelo, mas não é camelo? Lhama? É um lhama. Lá você vai comer bife de lhama. Eu tenho uns colegas que já foram para lá. Agora, você falou em contato consigo mesmo, eu lembrei de uma história que o cara contou, tempo da carta ainda, né? Que ele contou para um amigo, eu mandei uma carta para mim mesmo, diz ele. Mas e daí, o que está escrito? Eu não sei, não recebi ainda. Hoje em dia é um pouco mais rápido, né, as coisas. Como é que você pensa que estará com 42 anos quando você pensa em concluir a sua incursão pelo mundo nessa viagem que está alimentando as crônicas do viajeiro? Então, uma das coisas, eu saí para ficar 10 anos, mas como eu falei, eu não mantenho isso como uma pressão psicológica. Então, enquanto eu estiver bem, eu vou seguir viagem. Hoje, na visão que eu tenho hoje, depois desses 7 meses já, eu não sei se eu conseguiria voltar, digamos assim, para um padrão de morar numa casa estática, como era antes. É um forte candidato a pelo menos ter um motorhome, então. Pelo menos. Já passa na mente já. De continuar assim, talvez não com tanta intensidade, não rodando tanto, mas assim, de estar, por exemplo, com a casa em lugares diferentes a cada tanto tempo, né? Então, seria um motorhome, se encaixaria bem nisso, né? Tanto é que já passa em mente. Mas eu acho que assim, a nível financeiro, tipo assim, eu deveria ter continuado onde eu estava, digamos. Mas assim, a nível de experiência de vida, com certeza voltaria, no que eu percebo desde então, que desde a saída, é que eu voltaria no mínimo muito mais rico, assim, de experiência. Que maravilha. Alex Tibola, tem parentes aqui em Santa Helena, primo da Cleusa, né? Primo da Cleusa. Aliás, a pedreira municipal que tem o nome do pai da Cleusa, né? Agora, Antônio, acho que é, né? Isso. Antônio Tibola, né? É a pedreira aqui. Então tem uma ligação também com Santa Helena, a família Sandman é lá da Flor do Sertão, pessoal de Maravilha, tem muita gente também por aqui, tem uma ligação com a gente. Muitíssimo obrigado pela conversa com a gente. Depois da nossa despedida, vamos a um clipe aí com algumas imagens já que você fez, né, com o capricho do nosso amigo Gil, e sou grato em nome do Correio do Lago, de toda a galera que acompanha a nossa live, as demais plataformas, o site correiodolago.com.br. Muito obrigado, Alex. Agradecido sou eu, Helder. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Obrigado a você que está acompanhando nós também, pelo espaço aqui no Correio do Lago. E se você quiser continuar acompanhando mais essa história, chega lá no Crônicas de Viajeiro, Instagram e YouTube. Lá tem bastante conteúdo, tenho certeza que você vai gostar muito de estar com a gente. Tá certo. E boa viagem. Obrigado. Daí, gostou do bate-papo com o Alex Tibola? Saber lá onde é que está o Alex, né? Não tive contato com ele nos últimos dias aí,
Mas daqui uns dias vamos pedir um vídeo para ele mandar para a gente saber onde é que anda o Alex Tibola, que tem os parentes, a Cleusa Tibola, né? Aqui, lembre-se que a pedreira de Santa Helena, o nome é Antônio Tibola, que era tio, falecido, né? Que era tio do Alex Tibola. E o Alex Tibola, originário lá de Flor do Sertão, mesmo lugar lá da família da esposa do nosso amigo Peixe, que amanhã tem uma matéria aqui sobre o pessoal do Incas, amanhã, no máximo quarta-feira, né? Uma matéria de treinamento aí das categorias de base, que hoje começou aí o bom de bola, né? Todo mundo acompanhando. Vamos olhar, o clipe esse ficou para outra ocasião, mas mais uma vez aqui, a foto do Tibola, junto com a sua Pop 100, aí aproveitando a paisagem, onde ele passa, aproveita a paisagem, aproveitando a paisagem da Praia Nova, aí de Santa Helena, durante a sua passagem. Gente amiga, gente querida, um abraço para você de Santa Helena, de toda a região oeste do Paraná, da nossa querida costa oeste do Brasil, do mundo, que acompanha a nossa live. Eu quero mandar um alô especial também para o pessoal do Paraguai, mais uma vez, Márcio Spira, alô Renatinho, também o Idalino, Antônio, pessoal da 101.1 Rádio Embaracaiú FM, retransmitindo a nossa live aqui simultaneamente, no horário legal aí. Já passamos das 19 horas, agora 19 horas mais 6 minutos. Manchetes do Correio do Lago, só vou ler as principais aqui. Pato Bragado lança movimento Agosto Azul, está aí no plantão. Polícia Federal e COP apreendem veículos e 1,5 tonelada de maconha no Lago de Itaipu, em Santa Helena. Audiência, caso lá de Cascavel, se fazendo de louco. Justiça nega exame de sanidade mental ao autor de homicídio contra Neuci Terezinha. E daí tem mais outras manchetes, tem a parceria com as empresas, você acompanha com foto, áudio, vídeo, as principais notícias aí de Santa Helena e de toda a nossa região. Em nome dos nossos queridos patrocinadores, Plano de Assistência Familiar Comfort Vida, Anexo à Funerária Santa Helena, KR Solar System, Disque Gás Bebidas Raspinha, o Posto Rota 495 do nosso amigo Naná, Chapeação Petri, Centro Automotivo Petri e Farmácia Real, promoção especial para o Dia dos Pais e também premiação até o final do ano com muitos prêmios e sempre grandes promoções. Nós voltaremos amanhã a partir das 18h30 com mais um programa e uma entrevista inédita para você. Tchau, tchau, fiquem com Deus, até lá. Tudo de bom, um bom mês de agosto para todo mundo.